Bom dia a todos. Hoje é 3 de maio, mais uma semana, né? Semana que começou com feriado, começou mais tarde. Pessoal, primeiro eu queria agradecer, tá? Agradecer primeiro por ter tido a compreensão de muitos, né? Ninguém aqui é profissional. E esse trabalho é um trabalho de forma espontânea, voluntária, a qual tem um único só objetivo, que é compartilhar, né, e estender um pouco mais, né, e poder aprender também um pouco mais, porque quando a gente fala sobre recuperação, sobre codependência, a gente acaba aprendendo mais também, né? E agradecer também a todos que às vezes acabam mandando uma mensagem, né, e comentando, né, como essa semana, ontem eu recebi, né, de uma mãe, de uma pessoa que se tornou muito amigo meu, e não só amigo, mas também companheiro de trabalho, e ela comentando que o vídeo anterior que eu havia postado, parece que eu tinha feito direto para ela, né? Mas não só para ela, mas para tantas pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre o terceiro princípio básico, que é o princípio protetor de amor exigente. O terceiro princípio diz que os recursos são limitados. Precisamos aceitar que não somos uma fonte ilimitada de recursos. Para isso, devemos avaliar e conhecer os próprios limites, os nossos próprios limites, físicos, emocionais, econômicos, sabendo que nosso amor, maturidade e disposição vencem quando aprendemos a ceder e compreender os limites dos outros. Seria basicamente eu ter e começar a ter a consciência da importância de dizer não na hora certa, do jeito certo, da forma certa. Ontem eu estive numa cidade e, retornando de lá, um outro estava na companhia de um dependente químico em recuperação, comentando que um conhecido dele, a família desse conhecido dele, gastou 25 mil reais, basicamente isso, para poder internar ele e manter ele em internamento em um mês, numa clínica. Ah, mas a vida humana tem preço? Ninguém pode calcular o valor de uma vida. Realmente a vida humana ela não tem preço. Mas a estratégia de recuperação e os meios de recuperação e o processo de codependência e o processo de tratar uma dependência tem limite. As famílias têm limite, as pessoas têm limite, o dependente químico tem limite, os pais têm limite, as esposas, os filhos, todos nós temos limite. Nós não somos fontes ilimitadas. E por mais que talvez você queira calcular um custo para a recuperação daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você quer bem, não vai existir um preço para isso. Um dia de sobriedade para um dependente químico não tem preço. Não existe um preço estipulado para isso. Não importa o quanto você gaste, a recuperação ela não vai ser comprada. Ela vai ser construída e ela vai ser adquirida por ele mesmo. Não vai ser por você.
Então, para tudo se tem um limite. E com toda a certeza do mundo, e pode apresentar qualquer pessoa na minha frente que querer discutir valor de recuperação, nós vamos sentar e nós vamos discutir. E eu vou ter todo o prazer do mundo em apresentar para ele que a recuperação ela não tem custo. Mas existem valores para poder construir ela. Por isso que nesse momento, toda essa informação que eu estou gerando aqui para vocês, ela não tem custo. Mas ela vai ter o valor do teu tempo. Para você parar e ouvir. Eu não estou cobrando um centavo para mim compartilhar 25 anos de experiência com o trabalho de recuperação. Porque eu aprendi que nós devemos compartilhar. Nós devemos nos doar. Nós devemos simplesmente transmitir da mesma forma como nós recebemos. E a mensagem de recuperação, ela é uma mensagem que ela está além de cifras, ela está além de um valor de um Pix, ela está além de valores que talvez pessoas querem estabelecer. Nós somos fontes limitadas, não ilimitadas. E eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes as famílias elas acabam se esgotando economicamente, tentando salvar pessoas. Acabam muitas vezes com tudo que tem de recursos financeiros, bens, para tentar fazer isso. E não conseguem. E vou mais longe, não vão conseguir. Porque não vai ser através de um financiamento financeiro que você vai salvar uma pessoa, mas e sim buscando o tratamento correto para ela. E o tratamento correto para ela, nem sempre você vai ter que gastar milhares ou milhões de reais para você fazer isso. Primeiro, nós temos que nos avaliar e entender quais são os nossos limites para saber até onde nós vamos poder avançar com esse processo. Seu limite emocional, seu limite físico, seu limite mental, seu limite econômico, seu limite de tempo, tudo isso tem que ser avaliado. Você não pode simplesmente sair tomando decisões aleatórias de forma insana, né? Tentando buscar um resultado, né? Que a qual ninguém pode garantir absolutamente nada. Porque toda pessoa que oferecer qualquer tipo de tratamento e falar para você que ele está dando garantia de que aquela pessoa vai se recuperar, ele está te enganando. A única pessoa que pode garantir qualquer coisa é a pessoa que está e que vai fazer a recuperação. Além disso, infelizmente, é auto-engano. É muito importante a gente trabalhar com essa transparência. É muito importante vocês terem essa informação. Porque assim como no meio de qualquer outras situações, né, a família, aqui nós estamos falando de um princípio protetor. A família, ela é muito desprotegida e às vezes ela acaba sendo persuadida, porque infelizmente existe, né, como em toda área, né, oportunistas querendo se aproveitar dessa fragilidade. E a melhor forma da família se proteger, da família realmente se alicerçar de uma forma que tenha
estrutura para tomar as decisões corretas e buscar os caminhos corretos, é ela recebendo as informações corretas, é ela sendo orientada de forma correta, né? E é por isso que estamos aqui tentando fazer isso de uma forma simples, objetiva, sem muita redundância, né? Mas com mais praticidade. Dependente químico tem que tratar e tem que ser tratado, sim. Por quem? Por pessoas que têm e estão capacitadas, estruturadas para fazer isso. A família não está capacitada, estruturada para tratar a dependência química dentro da própria família. Então aí está o limite dela. Ali já se põe o limite. E toda vez que ela querer fazer, ela vai, infelizmente, acabar cometendo erros. Então ela precisa ter ajuda, sim, claro que precisa. Ela precisa ter orientação, claro que precisa. Porque ela está lidando com uma situação a qual ela não tem, talvez, a mínima ideia do que pode ser e de como tem que ser, né? Então, essa é a importância de a gente entender os nossos limites. Porque quando a gente estabelece os limites, a gente passa a dizer não. A pessoa fala, mãe, mas eu quero fazer isso. Mas não, eu não posso fazer isso porque isso não cabe a mim. Eu não sei se isso daqui é certo ou não. Eu preciso buscar me esclarecer. E assim por diante. Mãe, mas se eu fizer isso, eu estou falando mãe no sentido figurativo, pode ser esposo, pode ser o filho e assim por diante. O dizer não, ao mesmo tempo, ele está deixando claro que você não está capacitado e que você não tem aquele devido entendimento. Não está falando que você é uma pessoa que não vai poder ajudar. Não, você vai poder ajudar. E o não já é uma ajuda, porque você vai recorrer a buscar realmente aquilo que é o mais adequado, que é aquilo que é o mais correto e que vai respeitar os seus limites, né? Como que você talvez vai colocar em comprometimento um recurso, talvez, da tua casa, do funcionamento da tua casa, em função de um tratamento que talvez alguém está querendo te oferecer, que não tem garantia nenhuma, mas que vai, de certa forma, teoricamente, te dar alguns dias de paz. Paz. Ah, mas pelo menos ele está lá dentro e não está usando droga. Eu sempre escuto isso. Quando muitas vezes as famílias têm essa opção de ligar para alguém e fazer um resgate social. Pegar o cara na marra, levar o cara para dentro de uma clínica, não sabe, não tem a mínima ideia do que está acontecendo dentro da clínica. Nós que trabalhamos com dependência química, nós sabemos o que geralmente acontece dentro das clínicas e como é feito os trabalhos. O princípio protetor, e quando eu estabeleço limites, eu tenho condições de tomar decisões mais certas e mais assertivas. Mas para isso eu tenho que me perguntar até que ponto realmente eu estou disposto a tomar essas decisões. Até que ponto realmente eu estou disposto a enfrentar essas decisões. É muito mais fácil, talvez, a gente empurrar essas decisões para as outras pessoas. É muito mais fácil, talvez, a gente transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Mas essa responsabilidade cabe a nós. E essas decisões cabem a nós. E por mais que você queira procrastinar esse processo, empurrar esse processo para frente, pagar, talvez, valores altos para não ter esse encargo, você não vai fugir desse processo.
mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar isso. Infelizmente. E o que a programação e o que o processo de recuperação sugere é que a gente olhe para nós desde o primeiro princípio, né? A gente pode observar, né? O princípio identificador, o segundo princípio humanizador, o terceiro princípio protetor. Tudo isso está voltado para quem? Para o dependente químico? Não, está voltado para você, para a sua codependência. Porque eu não posso fazer nada por ele se antes eu não fizer por mim. Por isso que eu saber reconhecer os meus limites, eu saber reconhecer e entender os meus limites, eu vou conseguir ter mais maturidade. Como diz aqui, ó. Sabendo que nosso amor, maturidade e disposição vencem quando aprendemos a ceder e compreender o limite dos outros. Mas para isso eu tenho que aprender a compreender o meu limite e entender qual que é o meu limite. Para que aí eu possa realmente desenvolver um processo de avaliação das decisões que eu vou ter e dos nãos que eu vou ter que começar a dizer para mim e para as situações que aparecem, não para o outro, não, é para mim. E me sentir seguro que aquilo que eu estou fazendo é o melhor que eu posso. E ter a certeza que os resultados da recuperação do outro não cabe a mim, cabe a ele. O que cabe a mim é aquilo que eu vou estar fazendo por mim. Então, você pai, mãe, esposa, filho, amigo, quem quer que seja, que esteja dentro desse processo, talvez vivendo nesse momento agora, um momento de dúvida, um momento de até mesmo de desespero, não sabendo o que fazer, como fazer, né? Se isso é correto ou não é correto, né? Antes de você fazer, antes de você tomar qualquer decisão, pare e olhe para você, pense em você, o que você vai poder fazer por você em função disso que hoje está te atrapalhando, disso que hoje está te impossibilitando você de seguir em frente, de você dar o segundo passo, de você adiantar o teu processo. Para você proteger alguém, você tem que ter condições e disponibilidade para isso. Então você tem que aprender a proteger a você mesmo, sabendo dizer o não na hora certa, do jeito certo e na forma certa. Tudo é um processo, tudo é gradativo. Espero que a gente possa ter conseguido passar mais uma vez uma mensagem
E desejo a todos vocês que realmente consigam se encontrar cada dia mais dentro desse mundo tão, né, tão complexo que às vezes a dependência química nos envolve, mas que não é algo que não tenha condições de ser resolvido ou de dar continuidade. Eu sempre falo que, para mim, a dependência química na minha vida, ela não foi uma desgraça, porque ela me possibilitou eu me tornar uma pessoa melhor do que eu era antes. E hoje a mensagem que eu quero deixar para vocês é que talvez nem tudo isso que está acontecendo na vida de vocês talvez seja para o mal. Talvez seja para um bem maior acontecer, ou para que vocês possam viver algo melhor ainda. Há coisas que precisam acontecer para que outras coisas nasçam e tenham oportunidade de nascer dentro de nós. E talvez tenha muita coisa boa para nascer diante desse momento tão, talvez, ruim que muitos estão vivendo, mas que eu tenho a certeza que se você se der a oportunidade para viver algo diferente, você vai viver. Bom dia para todos, né? E bons momentos.